presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Cristina Lemos. Ele subiu o tom contra Donald Trump e pediu respeito ao Brasil. Lula também disse que o governo pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a tarifa de 50% determinada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Presidente, muito obrigada por conversar conosco diretamente aqui no Palácio da Alvorada e principalmente nesse dia tão importante, esse dia em que o Brasil amanhece mergulhado em incertezas políticas, econômicas, por conta dessa decisão do governo americano, anunciada no dia de ontem, de taxar os produtos brasileiros em 50%, isso passando a valer a partir de 1º de agosto. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Olha, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo. Porque não é, sabe, costume você ficar mandando correspondência depois do presidente e através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, sabe, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com o Clinton, eu me dei bem com o Bush, eu me dei bem com o Obama, eu me dei bem com o Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Sabe? Aqui é o seguinte, fez alguma coisa contra nós, terá reciprocidade. Não pensem que nós, sabe, temos complexo de vira-lata, que estamos preocupados, estamos com medo, não. Obviamente que nós temos uma preocupação com o Brasil e temos uma preocupação com os Estados Unidos também, porque eu tenho certeza que ele está falando para o povo dele, pensando eleitoralmente. Aqui, eu estou pensando, esse país quer continuar crescendo, esse país quer melhorar de vida, e nós queremos ter relação com todo mundo. Possivelmente, o Trump tenha ficado preocupado com a reunião dos BRICS. E é engraçado porque, como ele não estava na reunião do G7, nós fomos 3 países dos BRICS para o G7, Índia, Brasil e África do Sul. Ainda estava mais, o México e a Coreia. Só para ter uma ideia. No G20, os BRICS têm 10 países que participam do G20.
Qualquer dia eu vou mandar chamar ele para participar dos BRICS. Se quiser vir, nós vamos convidar, ele vem e participa. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. É isso. Por isso eu fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito civilizada. É uma coisa muito forte, muito boa. São 2 séculos de relação. Nós devemos muito, sabe, a relação com o Brasil, com os Estados Unidos, ele deve a gente também. E, de repente, um presidente vem e acha que pode mandar. Cumpra. Não é assim. A democracia não permite isso. A civilidade não permite isso. E a diplomacia, muito menos. Portanto, sabe, nós vamos fazer aquilo que for bom para o Brasil. Presidente, muita gente associa essa iniciativa do governo americano, como o senhor acaba de mencionar, à realização da reunião dos BRICS, à pauta dos BRICS e, particularmente, a menção a uma criação de uma moeda, de uma outra forma de trocas comerciais que não seja lastreada no dólar. O senhor acha que esse ponto ajudou a verve do presidente Trump a escrever uma carta tão dura? Eu não sei. A carta não é mais dura do que algumas coisas que ele já tinha falado. Ele chegou a dizer outro dia que se criar uma moeda, que ele vai punir os países. É importante ficar claro para o povo brasileiro o seguinte: em 2004, eu nem sabia que o Trump um dia seria presidente da República dos Estados Unidos. Nós já fizemos um acordo com a Argentina para que houvesse exportações de Brasil e Argentina nas nossas moedas. E nós temos interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio entre os outros países. Eu não sou obrigado a comprar dólar para fazer relação comercial com a Venezuela, com a Bolívia, com o Chile, com a Suécia, com a União Europeia, com a China. A gente pode fazer nas nossas moedas. Por que eu sou obrigado a ficar lastreado pelo dólar, que eu não controlo? Quem tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos, não nós? Então, veja, não tem nenhum problema. E depois, se ele tivesse divergência, o correto seria, numa reunião do G20, ele levantar o problema. Vamos fazer uma discussão civilizada. Nos convença. Vamos discutir. O que ele não pode é agir como se ele fosse dono dos outros. Eu falo o que quero, sabe? Eu vou dizer uma coisa, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele tem que saber disso. Isso é um ditado muito popular aqui no Brasil. Você não vê o Brasil desacatando e ofendendo nenhum país. Nenhum presidente nosso. O único que fez uma bobagem muito grande foi o ex-presidente que não recebeu o Trump aqui, que não recebeu o Macron aqui, porque a mulher do Macron era velha. Isso não tem cabimento. É essa irracionalidade que estava aqui, que está lá nos Estados Unidos agora. Então, Cristina, o Brasil é um país do bem. A gente gosta de ser alegre, a gente gosta de ser bom, a gente gosta de carnaval, a gente gosta de futebol, a gente gosta de religião, a gente gosta de tudo. A única coisa que nós não suportamos é alguém querer ser melhor do que nós e fazer desaforo para nós. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área técnica para os negociadores do Itamaraty? Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MIDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação dos 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com a OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso na OMC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. E o Brasil tem condição de proteger o setor produtivo, que está super preocupado no dia de hoje? Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar os nossos produtos. Porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 milhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN. São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Se os Estados Unidos não querem comprar, vamos procurar quem quer comprar. Presidente, vamos voltar nossos olhos agora para os programas sociais que o senhor pretende implantar agora nessa segunda etapa de governo. Temos aqui elencados 5 programas. Tarifa zero de eletricidade para os mais pobres, crédito para a reforma da casa para a classe média, gás para todos, troca de moto para moto entregadores, sem falar na questão do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que eu vou abordar daqui a pouquinho. Qual é o horizonte de implantação disso? O senhor acha que consegue concluir esse mandato com tudo isso implantado? Eu acho que nós vamos concluir. Cristina, há uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo.
De vez em quando as pessoas perguntam por que o Lula não pensou nisso antes. Nem sempre a gente lembra de tudo que a gente poderia fazer. E muitas vezes as pessoas morrem sem ter feito tudo que queria fazer. A gente vai descobrindo as coisas. E eu estou num momento em que eu acho que é preciso fazer justiça com o povo pobre desse país. Fazer uma justiça tributária. Nós vamos pegar o quê? Nós fizemos uma medida provisória garantindo que quem usa até 80 kW de energia tem pagamento zero. E quem ganha, e quem consome até 120, só vai pagar a diferença entre 80 e 40. Tá? Só para ter ideia. Nós estamos pensando em fazer um grande programa habitacional. Eu espero que no final desse mês a gente possa lançar um programa infinitamente maior do que o Casa da Minha Vida, infinitamente maior do que a Minha Casa da Minha Vida. Ele é tão grande que eu não posso te falar o que vai ser, mas vai anunciar esse mês ainda. Tá? E também vamos fazer um programa de reforma de casa, porque às vezes a Cristina não quer comprar uma casa, mas ela queria fazer um quarto para o filho dela, que passou na universidade, ou para o neto dela. Então, nós vamos abrir uma linha de crédito para as pessoas que querem fazer uma reforma. E também nós vamos ter uma linha de crédito para construir casa para a classe média. Às vezes a pessoa ganha 10 salários mínimos, 12 salários mínimos, 15 salários mínimos, e a pessoa não quer comprar uma casa, Minha Casa Minha Vida, a pessoa quer comprar uma casa maior, com um quintal maior, um apartamento maior. E nós, então, precisamos fazer com que essa gente tenha o direito de comprar a sua casa, tá? Outra coisa é a questão das motos. Nós estamos trabalhando muito, estudando muito, conversando com muita gente, porque nós queremos garantir, primeiro, uma moto que seja mais moderna e que seja mais econômica do ponto de vista do combustível, talvez uma moto elétrica. E também não é só a moto que nós estamos procurando financiar. Nós estamos procurando financiar uma moto, junto com um capacete, e também criar um lugar para esse menino e essa menina que entrega comida, sabe, que entrega qualquer outra coisa, que ele tenha um lugar para lavar as mãos, que ele tenha um banheiro para utilizar, ele não pode ficar, sabe, abandonado como ele é hoje. Então nós estamos cuidando disso com muito carinho. Uma coisa que você não falou, que é verdade, o imposto de renda. O imposto de renda, Cristina, a maior política de distribuição de renda que você faz no mundo é através do imposto de renda. E nós fizemos o quê? Nós estamos isentando as pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Tá? E estamos taxando as pessoas que ganham acima de R$1 milhão por ano. Ou seja, nós estamos pedindo, olha, os que ganham muito vão ter que dar um pouquinho para a gente favorecer aqueles que ganham menos. Isso chama-se justiça tributária, isso não chama aumento de imposto. É uma coisa normal que todo mundo dos países desenvolvidos fazem. Eu quero criar no Brasil, Cristina, um estado de bem-estar social. Eu não quero mais ficar achando que pronto, a família resolve o problema, que política de distribuição de dinheiro, não. O país que eu quero, as pessoas vão ter que viver através do seu trabalho. E aqueles que não têm possibilidade de trabalhar, o governo trata de criar políticas públicas para ele. Então nós vamos fazer essas coisas. Uma coisa que você esqueceu de colocar aqui é agora tem especialista. Na área de saúde. Porque como é que acontece normalmente no Brasil? O povo que usa o SUS, eles vão no médico. Chega no médico, o médico constata que ele tem uma doença. Aí o médico pede um especialista. Quando ele vai marcar o especialista, demora 10 meses. Aí quando ele chega um especialista depois de 10 meses, o especialista pede para ele fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Aí demora mais 10 meses. E às vezes a doença não espera, a pessoa morre. Então nós agora estamos trabalhando, é um acordo que a gente quer fazer com toda a iniciativa privada, com a Santa Casa, para que a gente resolva esse negócio. Sabe, o cidadão vai no médico, vai pedir um especialista, em menos de 30 dias ele tem que ter esse especialista. Ele tem que ter a máquina. Se eu posso ter, por que ele não pode ter? Então essas coisas vão acontecer, Cristina, porque é necessário a gente cuidar do povo. Então a questão da energia, a questão da reforma da casa, a questão, sabe, do transporte dos entregadores de alimentos, a questão das plataformas, sabe, nós vamos tratar isso com muito respeito. Sabe, as pessoas não podem ser abandonadas entregando comida, sentindo fome, sentindo o cheiro da comida no nariz, sem ter o dinheiro para comer. Então é preciso que a gente pense até na criação de um vale-refeição, porque esses meninos possam comer. Fazer isso não é fazer populismo, não. Fazer isso significa fazer política social, com inclusão social, dos milhões de deserdados que nunca foram lembrados nesse país, a não ser na época da eleição. E você vê agora imagens ao vivo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa daí é a Avenida do Contorno, que fica na região central da cidade. Nesse momento, 16 graus na capital mineira. Para sintonizar Record News em BH,